No tópico 2 nós temos a eleição para a salvação. A eleição divina é o ato pelo qual Deus chama os pecadores à salvação em Cristo e os torna santos. Romanos 8, 26 a 39. Essa eleição é proclamada por meio da pregação do Evangelho. João 1, 11, Atos 13, 46, 1 Coríntios 1, 9. Pois o Altíssimo deseja que todos sejam salvos, respondendo afirmativamente ao seu chamado para a salvação, como está em Atos 2, 37, 1 Coríntios 2, 3, 4 e 2 de Pedro 3, 9. Entretanto, as Escrituras mostram claramente que quem crê será salvo, mas quem não crê será condenado, como está em Marcos 16, 16. Então a eleição aí no Novo Testamento, ela se dá quando a pessoa aceita Jesus como Senhor e Salvador. Ele confessa os seus pecados, ele se arrepende dos seus pecados, aceitando a Jesus como Senhor e Salvador. Ele vai crer no sacrifício de Jesus por ele na cruz do Calvário e vai crer na sua ressurreição. Então ele está salvo. Agora, veja bem, quando Deus viu que você aceitou Jesus, lá no passado ele já olhou e já viu. Então, ele elegeu o que? A igreja. Pode ver que sempre é no plural, quando se usa predestinação, se usa no plural, falando exatamente o quê? Da igreja, né? Falando exatamente desse povo salvo. Então, quando Deus viu, então, nós somos eleitos aí como filhos de Deus, passamos a pertencer ao reino de Deus. Veja só, não foi naquele dia lá que Deus viu, mas foi no dia aqui que nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador. Então tem que entender isso, a presciência. Deus viu antes de acontecer. Então lá, ele olhou e disse, o dia que acontecer, ele faz parte da igreja. Então ele olhou a igreja, disse, olha, a igreja eleita de Deus. Então tem que entender essas coisas direitinho, porque às vezes a pessoa pensa que já existia, mas não, Deus viu o dia que aconteceu. Então você veja bem que a Bíblia diz o quê? Você aceitou Jesus, está salvo. Você não aceitou, está condenado. Agora veja bem, o dia que você ouviu o Evangelho, a pregação do Evangelho, talvez você não tenha aceitado a Jesus nesse dia. E eu não foi a primeira vez que eu ouvi o Evangelho que eu aceitei Jesus. Então naquele dia que eu ouvi a primeira vez, naquele dia eu não aceitei, eu estava condenado. Quem ouviu a primeira vez e aceitou Jesus, nesse primeiro dia logo, já está salvo. Que ele aceitou já. Mas eu não aceitei no primeiro dia. E a maioria das pessoas não aceita na primeira vez que ouve o Evangelho. Então, está condenado. Mas ele tem chance de ser salvo ainda. Basta ele ouvir de novo e aceitar. Muitos, na hora de morrer, é que vai aceitar. Então, a salvação é oferecida. Enquanto você estiver vivo, você tem a chance de ser salvo. Isso aí já quebra essa ideia do calvinismo de que Deus já escolheu uns para ser salvo, que a graça é irresistível. A graça não é irresistível. A pessoa pode escolher se quer ou não ser salvo. Tanto é que muitos são salvos depois de ouvir o Evangelho várias vezes e não quis. Até o dia que ele escolheu que queria. E se ele não escolhesse que queria, morreria sem escolher, estava condenado, porque ele não quis. Não é porque Deus não deu a salvação. Jesus morreu no lugar de todos. Todos têm a opção. Quer ou não. Quem quer é salvo. Quem não quer é condenado. No tópico 3 nós temos aí a presciência divina. Presciência é a capacidade de Deus saber todas as coisas de antemão, como está em Atos 22, 14, Romanos 9, 23, e de interferir na história humana, como está em Neemias 9, 21, Salmos 3, 5, 9, 4, Hebreus 1, de 1 a 3. Ele é soberano, como está em Jó 42, ele é provedor, como Salmo 104, e sabe quem responderá positivamente ao seu convite de salvação, Romanos 8, 30, Efésios 1, 5. Deus proveu meio de salvação para todas as pessoas, mas nem todas atenderão ao seu convite. Em sua soberania e presciência, estamos sob os seus cuidados, mas, paradoxalmente, também desfrutamos do livre-arbítrio que ele nos deu, o que aumenta mais a responsabilidade humana de obedecer à sua vontade, como está em Romanos 11, de 18 a 24. Então, se Deus já tivesse escolhido quem ia ser salvo, quem já ia ser condenado, então havia responsabilidade humana na salvação.
Olha bem, a responsabilidade seria exclusivamente de Deus. E Deus estaria sendo injusto para com aqueles que Ele escolheu para serem condenados. Eles não tiveram nem direito de escolha. Seria absurdo isso. É um Deus totalmente sem amor, sem misericórdia. Esse Deus aí dos calvinistas, né? Não é o nosso Deus. Já o calvinismo mesmo nasceu lá de Agostinho, que era católico, apostólico romano. Calvino não era batizado do Espírito Santo, não sabia que era dom do Espírito Santo, não tinha comunhão com Deus, seguiu as ideias do Agostinho, e aí, com as ideias seguidas, depois tiveram que inventar mais coisa para poder apoiar a doutrina absurda do calvinismo. E nós temos aí hoje esse povo ensinando um monte de heresia por aí, e ainda querem dizer que tem a mesma salvação que nós, o mesmo Deus que nós, e não sei o que, querem se misturar no meio, se infiltrar no meio, para corromper ainda os que estão caminhando para a vida eterna. É uma tristeza isso, mas as pessoas hoje parece que querem ser amigos das pessoas, não importando se eles estão cheios de heresias ou não, querem ser amigos, querem ainda justificar essas pessoas que estão vivendo no engano e ainda querendo enganar as outras pessoas. Mas por trás disso, existe sempre o mamão, é a ganância por dinheiro, por vender livros. Então devemos saber que Deus proveu um meio de salvação para todos. Quando Jesus morre na cruz do Calvário ali, Ele está morrendo por todos. Veja bem, Deus quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Qual é a verdade que Deus quer que todos cheguem a esse conhecimento? A verdade é que existe só um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Então Deus quer que todos sejam salvos. Isso aí é 1 Timóteo capítulo 2. Né? Então veja só, temos que pregar o Evangelho e as pessoas que aceitarem serão salvas. Quem não aceitar será condenado. Agora, enquanto ele estiver vivo, ele ainda tem chance de aceitar e ser salvo. Então devemos nos lembrar sempre de uma coisa: Deus, quando criou o homem, colocou o homem na terra, Ele já sabia o futuro desse homem, sabia que esse homem iria pecar, já criou um plano de salvação para esse homem, já viu quem foi salvo, quem não foi, já viu tudo para ele é presente. Então, ao longo da história, ele foi vendo o que era necessário para conduzir o homem à salvação. Então, algumas coisas ele teve que encaixar, tomar alguma providência, para poder guiar o povo a esse plano de salvação. Ele quer que todos sejam salvos, então ele fez de tudo para que todos fossem salvos. Agora tem gente que não quer mesmo, então se não quer, será condenado. Mas não será condenado porque Deus quis condená-lo. Por isso é absurdo o calvinismo, dizendo que Deus escolheu quem vai ser condenado. Não, Deus quer que todos sejam salvos. Deus não quer que ninguém seja condenado, tanto é que a Bíblia diz o quê? O que Jesus disse? Que o inferno foi criado para Satanás e os seus anjos, os seus demônios. Não foi criado por homem. Então a intenção de Deus era que todos fossem salvos. O homem só vai para o lago de fogo e enxofre porque ele quer, não por desejo de Deus. Deus quer que todos sejam salvos. Na parte 2 nós temos aí Armínio e o livre-arbítrio. Tópico 1, breve histórico de Jacó Armínio. Tópico 2, o livre-arbítrio. Tópico 3, o livre-arbítrio na Bíblia. Tópico 1, então, breve histórico de Jacó Armínio. Jacó Armínio, que viveu aí de 1560 até 1609, nasceu na Holanda. Foi pastor de uma igreja em Amsterdã e recebeu o título de doutor em teologia pela Universidade de Leiden. Tendo sido envolvido numa disputa calvinista, desenvolveu uma tese bíblica a partir dos primeiros pais da igreja, que foi denominada de arminianismo. Sua principal característica é a defesa do livre-arbítrio humano. Por esse posicionamento,
enfrentou forte oposição, perseguição e falsas acusações por parte dos teólogos calvinistas. Entretanto, esse teólogo holandês sempre apresentou uma postura tolerante e não combativa, embora convicto de suas opiniões. Então esse Jacó Armínio, que é holandês, ele resolveu então combater o calvinismo, porque ele viu que o calvinismo estava errado, estava ensinando que heresia, coisas contrárias à Bíblia. E ele então resolveu seguir o que? Os ensinos dos apóstolos, os ensinos bíblicos. É isso que ele fez. Então houve ali o que? Um combate teológico, uma briga tremenda, como existe até hoje, discussão entre aqueles que seguem a linha de Calvino e aqueles que seguem a linha de Armínio. A linha de Armínio, nós queremos dizer o que? A linha bíblica. Agora, eu, por exemplo, não sou nem arminiano e nem calvinista. Eu sou bíblico. O que me interessa é o que está escrito na Bíblia. Eu não sigo a homens, eu sigo Deus, a palavra de Deus. Então, se Armínio, olhando a Bíblia, lendo, estudando a Bíblia, viu que o calvinismo era antibíblico, então ele combateu, assim como eu combato o calvinismo, porque eu sei que é antibíblico. Eu tenho que seguir, é a Bíblia, a palavra de Deus, é a minha regra de fé, de prática cristã, é a Bíblia. Então, eu tenho que seguir a Bíblia. Estudando a palavra de Deus, viu que na palavra de Deus existia a liberdade do ser humano em escolher entre ser salvo ou não. Então ele ensinou isso, e o calvinismo veio logo dizendo que estava errado, que era do jeito deles. Então houve aí uma disputa teológica. Armínio morreu cedo, mas pelo menos o que? Deixou aí uma linha de pensamento correta, bíblica, que nós seguimos essa linha. Por quê? Porque é bíblica, não porque Armínio fundou, fez essa linha aí, nada disso. É porque é bíblica. Nós temos o que? O Espírito Santo que nos ensina as coisas. Como no calvinismo eles combatem o Espírito Santo, na verdade, se alguém for batizado no Espírito Santo lá, ele vai ser expulso ou proibido de falar em línguas no meio da igreja, dentro da igreja, não pode falar. Se receber um dom do Espírito Santo, não pode exercer esse dom lá. Então, como eles combatem a ação do Espírito Santo, o Espírito Santo também não revela para eles as coisas. Eles não querem o Espírito Santo, não amam o Espírito Santo, falam a respeito do Espírito Santo. Falam bonito, porque é para enganar os outros. Mas não tem comunhão com o Espírito Santo. Então não tem as revelações que nós temos. Porque a palavra de Deus não é só você ler, você precisa de revelação também. E o João e o apóstolo chega a dizer assim: se você tem comunhão com o Espírito Santo, íntima comunhão, que quase ninguém sabe o que é isso, mas íntima comunhão com o Espírito Santo, você não precisa nem que ninguém te ensine nada. Você tem unção do Espírito Santo. O Espírito Santo te ensina, porque foi ele que inspirou os escritores da Bíblia. Pode ver que a melhor igreja que produziu mais, que a igreja que era mais santa, mais correta, era a igreja que iniciou. Ela tinha livros teológicos? Não. Nem dinheiro para comprar as partes do Antigo Testamento eles tinham. Mas era a igreja mais fiel. Por quê? Porque ela trabalhava a comunhão com o Espírito Santo. É o que eles tinham. E o Espírito Santo é quem revelava a eles a palavra. A partir do momento que eles deixaram a comunhão com o Espírito Santo, começaram a procurar a política e a teologia, aí começou a igreja a se dividir e começou a igreja a perder o entendimento da palavra de Deus. Mas não havia nenhuma dificuldade no início da igreja para entender o que era triunidade, a trindade de Deus. Não havia nenhuma dificuldade para entender o livre-arbítrio, nada disso. Não havia no início da igreja essa dificuldade. Passou a existir a partir do momento que os homens deixaram de ter aquela íntima comunhão com o Espírito Santo.